Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre o tempo em sistemas distribuídos. Como nós vimos anteriormente, os clocks de computadores eles tendem a não marcar o mesmo instante de tempo. Para entender melhor o conceito de tempo em sistemas distribuídos, vamos definir três conceitos. O primeiro deles é o clock skew, que é definido como a diferença máxima, denotada pelo símbolo delta, entre dois relógios e que essa diferença máxima vai ser um requisito do sistema, que vai ser permitido pela aplicação. Em outras palavras, a aplicação não vai permitir que dois relógios marquem um instantes de tempos diferentes, cuja diferença seja superior a delta. O segundo conceito é o clock drift, que justamente é a diferença na leitura entre um clock do meu sistema distribuído e justamente um clock perfeito de referência. Essa diferença vai ser por unidade de tempo em relação ao clock de referência. Então aqui nós temos um exemplo de um quartzo comum, ordinário. Justamente essa diferença vai ser de 10 elevado a menos 6 segundos por segundo. Então isso vai implicar que um relógio, um clock de quartzo comum, a cada 11,6 dias vai haver uma diferença de 1 segundo. E temos então um quartzo de alta precisão, que o clock drift dele é 10 elevado a oitava segundos por segundo. Então isso vai indicar que vai levar 1.157 dias aproximadamente para que um relógio de quartzo de alta precisão divirja em 1 segundo em relação a um clock perfeito de referência. E por fim, nós temos o último conceito, que é o Clock Drift Rate, que justamente vai ser a taxa máxima em que o valor de um clock do meu sistema vai divergir em relação a um tempo real ou ao tempo ideal. Essa figura vai apresentar alguns dos conceitos que nós vimos anteriormente. Aqui nós temos justamente o tempo real indicado no eixo X, enquanto o eixo Y vai representar o tempo do clock, o tempo que o cristal de quartzo vai nos fornecer. Então veja que a linha central, justamente a primeira bissetriz, ela vai ser o relógio perfeito, onde justamente o tempo real ele vai ser igual ao tempo do meu clock, marcado pelo clock. Porém, nós temos cenários onde justamente nós teremos dois nós nos sistemas distribuídos. Então, se nós observarmos a origem desse gráfico, teremos essas linhas pontilhadas, que são justamente dois relógios que, com o passar do tempo real, por conta da diferença na oscilação do quartzo, esse tempo marcado ele vai divergir. Enquanto um clock vai registrar um valor superior ao tempo real, temos um outro clock que justamente vai ter um valor inferior. Ele vai estar atrasado, marcando um tempo inferior. E vejam que esses clocks, à medida com o passar do tempo, eles vão divergir até que dentro de R, que justamente vai ser um intervalo de ressincronização, justamente nós vamos executar um algoritmo de sincronização de relógio. E a partir daquele instante de tempo, os clocks vão marcar o mesmo instante de tempo. E então eles vão começar, com o passar do tempo, a divergir de modo que dentro de, mais uma vez, R unidades de tempo, esses clocks serão sincronizados novamente. Então aqui nós podemos ver na primeira parte, pelo símbolo ρ, a letra grega ρ, o drift rate, que justamente é a taxa que justamente esse relógio ele vai desviar do tempo real. Além disso, nós podemos ver um clock skew denotado na parte à direita superior do gráfico, que justamente nós temos a diferença máxima entre a leitura de pares de relógios do meu sistema distribuídos. Então, com isso, nós visualizamos alguns dos conceitos vistos no slide anterior. Bem,
Nós vimos na figura anterior que a cada R unidades de tempo, os nossos relógios eles serão justamente sincronizados em relação a alguma fonte. Então, qual seria fontes ideais de tempo? A primeira delas é o UTC, que justamente ele vai ser baseado em um tempo atômico. E o UTC ele vai fazer broadcast a cada segundo de rádio e a partir de estações de satélite, justamente indicando o tempo preciso. Além disso, nós temos o GPS, que justamente ele vai também fazer broadcast do UTC. E por fim, nós temos receptores para UTCs e GPS, que justamente estão disponíveis comercialmente e eles podem ser utilizados para sincronizar clocks locais. Exemplo, eu poderia instalar um GPS ou um receptor UTC na minha empresa e justamente sincronizar o tempo do clock local com essa fonte externa. No contexto de sistemas distribuídos, a sincronização de clock ela pode ser dividida em duas categorias. A primeira delas é a forma de sincronização externa, onde justamente os nós do meu sistema distribuído irá sincronizar o seu tempo com uma fonte de tempo externa de confiança. E em termos do conceito, define-se a sincronização interna com um limite Dzão e uma fonte S, sendo que essa fonte S será de tempo Tc. O meu sistema distribuído para cada processo I, justamente o módulo da diferença entre o tempo externo, denotado por S de T, e o clock lido pelo meu processo I, denotado por CI de T, vai ser inferior ao bound Dzão, para todos os tempos reais Tzinho. Então, por exemplo, suponha que Dzão seja 10 segundos, se esse for o requisito do meu sistema, se eu pegar qualquer nó do meu processo, do meu sistema distribuídos, e nesse exato instante de tempo, realizar a leitura do relógio no meu nó do processo do sistema distribuído e o instante de tempo marcado pela minha fonte externa, essa diferença em módulo vai ser inferior a D. Em outras palavras, nós podemos dizer que os clocks do meu sistema distribuído, CDI, eles estão precisos, sincronizados dentro de um bound D. E a segunda categoria é o tipo de sincronização interna, onde justamente nós não temos uma fonte externa. Por exemplo, suponha que a minha empresa não tenha condições de comprar um equipamento de GPS. Então, a depender da minha criticidade da aplicação, eu poderia executar algoritmos que vão justamente sincronizar os relógios um com o outro. Então, de forma formal, para um bound D, a sincronização interna vai garantir que para qualquer par de processos I e J do meu sistema distribuídos e tempos reais Tzinho, o módulo da diferença da leitura do clock do processo I e do processo J naquele instante de tempo T vai ser inferior ao bound Dzão. Uma outra forma de entendermos isso é que os clocks CIs eles vão concordar. Vejam que é concordar dentro de um bound D. O termo concordar ele emerge justamente porque é um problema sob uma certa ótica de consenso. Por fim, os clocks eles têm uma propriedade de monoticidade, que é uma condição que o clock justamente ele sempre vai avançar. Isso quer dizer que, dado um tempo real t' que é superior a um tempo real t, por exemplo, 12 horas t' e 10 horas tzinho. Isso quer dizer que o clock marcado no meu sistema distribuído de 12 horas, ele tem que ser superior ao clock que foi marcado justamente em 10 horas. E deixo como desafio para você, caso seja uma pessoa inclinada matematicamente, a provar esse simples teorema que justamente envolve operações modular.
E esse teorema afirma que segue da definição que se um sistema P ele está externamente sincronizado com bound desão, então aquele mesmo sistema ele vai estar internamente sincronizado com um bound 2 desão. Muito obrigado.